Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai, com esse propósito de estudar a Tua Palavra, de crescer no conhecimento das coisas do Teu reino, da Tua vontade. E eu te peço, Pai, que o Senhor Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, venha dirigir as palavras, que cada um que acompanha aqui, Senhor, venha ser abençoado. O Senhor diz na Tua Palavra que o Teu povo sofre por falta de conhecimento, mas também o Senhor nos diz que se nós conhecermos a verdade, esta verdade nos libertará. Então que a Tua verdade, Senhor, venha ser revelada em nossas vidas, que possamos crescer no conhecimento da Tua vontade, que nós possamos, Senhor, a cada dia andar na Tua presença. Fala conosco, Pai, e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nosso Deus te abençoe grandemente. Estamos iniciando o nosso estudo bíblico. É um devocional, tirar um tempinho para ter mais comunhão com o Senhor e aprender das coisas do seu reino. Sabe que o nosso Deus, Ele é maravilhoso. E Ele se importa com cada um de nós, mesmo a gente sendo tão pequenino. Ele se importa e Ele nos escolheu. E você que está aí acompanhando, saiba que foi o Espírito Santo que te despertou para que você venha crescer espiritualmente, para que nós venhamos crescer, para que nós possamos viver a vontade de Deus e possamos ter a vida abundante que o Senhor Jesus nos prometeu. Nós estamos iniciando hoje com o livro de Mateus. E eu quero convidar você a, junto conosco, nós nos aprofundarmos nas coisas do Senhor. E olha o que diz aqui em Mateus capítulo 1. Mateus, ele foi um dos discípulos do Senhor Jesus e ele escreveu tudo que ele viveu, participou junto com o Senhor Jesus quando ele estava em carne aqui na terra. E ele também vem nos trazer uma revelação de que realmente Jesus é o Filho de Deus, é o prometido, então é o Messias. Então, de repente, a gente não gosta muito de ler sobre genealogia, mas é muito interessante. Você quer ver? Olha só, genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E este de Ruth gerou a Obed. E Obed a Jessé. Então aqui a gente vai acompanhando desde Abraão, o filho de Abraão, o neto de Abraão, tataraneto. Então para a gente entender que Jesus vem da raiz de Jessé. Agora a gente chegou aqui em Jessé, tá vendo no versículo 5. E Raabe gerou a Boaz. E Boaz com Ruth gerou a Obed. E Ruth não era israelita. Mas às vezes as pessoas dizem, porque é só os judeus que são escolhidos. O Senhor nosso Deus, Ele nos escolhe pelo seu propósito e de acordo com a intenção do nosso coração, nós somos confirmados. Por isso que Ruth, que era moabita, ela foi citada, porque você pode ver que são raras vezes que é citado o nome das mulheres. Foi citada por quê? Porque ela foi uma grande mulher, uma testemunha de fé. Se você puder, estude o livro de Ruth, que você vai gostar muito. Lá no versículo, então ali, no finalzinho do versículo 5, Obed gerou a Jessé. Quem foi Jessé?
Jessé gerou ao rei Davi. Então, Jessé foi o pai de Davi. Lembra quando o profeta Samuel foi enviado pelo Espírito de Deus até a casa de Jessé para lá ungir um rei, segundo o coração de Deus? Então, Jessé, pai de Davi, trouxe todos os irmãos, todos os seus filhos diante do profeta Samuel. E Samuel, ele olhou para o filho mais velho e pensou, esse deve ser o escolhido. Mas o Senhor falou ao coração do profeta que Deus não olha como o homem vê, Deus olha o coração. E foram se passando todos os filhos de Jessé. Então, o profeta ficou intrigado e pergunta para Jessé, esses são todos os seus filhos? Porque Deus me mandou aqui para ungir um dos teus filhos a rei. E Jessé diz, não, ainda tem outro, que os estudiosos dizem que ele era um filho bastardo, não era o filho do seu casamento. Talvez como de suas servas. E ele diz, esse menino está lá cuidando as ovelhas. E o profeta Samuel diz, então, chamai-o. E ninguém vai sentar à mesa sem que antes ele chegue. E assim se cumpriu a promessa do Senhor. E quando Davi se coloca diante do profeta, o coração do profeta se alegra e ele consagra, ele unge a Davi, um menino, como o rei de Israel. Então, aqui no versículo 6, diz assim, ó, Jessé gerou ao rei Davi. Você vê como às vezes a pessoa lá desprezada, você viu que o próprio pai nem trouxe o menino Davi diante do profeta. Mas Deus conhecia o coração de Davi, que por mais que outros, que ele fosse rejeitado, humilhado pela sua família, pelos seus meio-irmãos, Deus conhecia e escolheu ele. Tirou ele lá do meio das ovelhas e colocou ele como o rei de uma nação. Então não importa aonde nós estamos, como as outras pessoas nos veem ou nos tratam, quando nós somos escolhidos, na hora certa, o Senhor nosso Deus nos exalta. Então, no versículo 6, Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias. Então, o rei Davi, ele, com essa mulher, a Batseba, ele teve um filho chamado Salomão. E este filho, Salomão, foi o rei mais cheio de conhecimento. E ele prosperou em tudo que ele fez. Mas aqui nós estamos falando sobre a genealogia, da onde surgiu toda a descendência, da onde que Jesus foi descendente. Então, olha só. Versículo 7. O rei Salomão gerou a Roboão. Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia, enquanto eles estavam como escravos na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Jorobabel, e Jorobabel gerou a Abiúde. Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Já vamos continuar.